Bom dia a todos aqui presentes, todos e todas. Na verdade, isso aqui não é uma abertura, né? A abertura vai ser hoje à noite, né? Todos estão sabendo, mas a gente aqui vai só fazer algumas sinalizações importantes e depois passar a bola para a Leila, que vai conduzir esse workshop sobre demografia. Então, até porque não estão todos aqui, né? As pessoas estão distribuídas em vários cursos. O dia de hoje é dedicado a 2 workshops, esse sobre demografia e, à tarde, sobre regionalização, que vai ser conduzido pelo Cláudio Stener, também do IBGE. E, durante todo o dia, vamos ter a realização de 5 cursos, né, tratando dos mais diversos temas. Então, vamos nos isentar de fazer uma abertura mais formal, né, e só aqui dar as boas-vindas. Aqui estão pessoas que têm interesse nessa discussão sobre demografia, sobre as projeções populacionais. Essa parceria entre as instituições estaduais, coordenadas pela ANIPES, aqui do meu amigo Maurílio, e, em particular, o IBGE, ela prosperou muito nos últimos anos, né? Então, foram realizadas várias reuniões. No âmbito da ANIPES foi constituída uma comissão de demografia, né, que funcionou muito bem, conduziu todo esse processo de aproximação com o IBGE, de forma que a gente já avançou para a constituição de um comitê técnico, né, envolvendo os estados, que vai trabalhar essa questão demográfica em parceria sempre com o IBGE. E esse workshop é mais um passo no sentido do aprofundamento dessa parceria. Então, a gente fica muito feliz, né, de estar reunindo aqui um grupo grande de pessoas interessadas nessa discussão. A gente vai ter até, se não me engano, 12h30, exatamente, até às 12h30, um tempo bastante, né, acho que o tempo suficiente para que a gente possa fazer uma discussão bastante profícua em relação a esse tema e, né, chegarmos ao final do dia com um avanço importante nessa parceria entre as instituições estaduais e o IBGE. Então, eu passo aqui a palavra para o Maurílio e, na sequência, para a Leila conduzir os trabalhos. Bom dia a todos, todas. Como o Júlio falou, não é uma abertura do evento, né? Então vamos poupá-los dos discursos, né, tradicionais de abertura, apenas desejar a todos os participantes desse workshop um bom trabalho. É uma reunião de trabalho, e a exemplo também do outro workshop que vai ocorrer na parte da tarde, vão produzir resultados importantes para que, no terceiro dia, as duas comissões, exatamente, que têm uma vinculação com esse workshop, tenha elementos para discutir, para se reorganizarem, para tocar o trabalho para frente, porque, como a gente já tem dito em todas as reuniões, não se esgota aqui com esses 2 workshops, esses 2 temas. Então, vamos continuar, e a ANIPES, na sua estrutura, trabalhando com comissões, tocará o trabalho para frente com o IBGE nessas 2 áreas. Muito obrigado. Só um minuto, Leila. Tinha uma pessoa de uma instituição estadual que coordenaria, juntamente aqui com a Leila, essa mesa. Seria você, Bernadette? Hein? Ah, desculpa, então não botaram aqui o Prisma e eu não... Então, quer vir para a mesa? Tem que arranjar, tem que pegar lá a sua... Mas chega, aí você já substitui a gente aqui. Então, passa a palavra para o coordenador da mesa aqui, que vai conduzir junto com a Leila os trabalhos.
Bom dia a todos. Meu nome é Alcides Carneiro, eu sou da Prefeitura do Rio, Instituto Pereira Passos. A gente foi o primeiro órgão de informação não estadual a ingressar na ANIPS, e a gente sempre faz um pouquinho de confusão com a ANIPS em função disso, né? Porque normalmente se pensa o estadual, mas eu imagino que São Paulo entrou posteriormente. Eu acho que, pelo menos, o Rio e São Paulo, devido ao seu tamanho, né, inclusive superior, uma população superior a muitos estados, e com problemas proporcionais, a gente sempre está aqui pleiteando também o direito à palavra, o direito a entrar com outras variáveis do nível local, né, que o que diferencia o estadual do local é isso, né? A gente está diretamente vinculado e, claro, com especificidades típicas de um governo local, de você estar lidando diretamente com a população, de você estar lidando diretamente com dados primários e secundários. Então, e nessa questão da população, então, a gente tem um problema intrínseco que os censos não dão conta de migrações internas, né? Você não existe, você não tem como captar o que está acontecendo dentro do teu município. E municípios grandes como Rio e São Paulo têm esse problema na hora de fazer estimativas. A gente tem outras possibilidades em função da gente deter registros administrativos que podem ajudar a criar vamos dizer, essa metodologia específica. Por outro lado, a gente perde outros tipos de informações. Eu acho que, por enquanto, é isso. Leila. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome do IBGE, o convite da ANIPS para participar desse workshop e tratar do tema, né, de projeções estimativas de população, que é tão importante não só para o IBGE, enquanto órgão oficial das estatísticas nacionais, quanto para todos os órgãos. As projeções elas servem de denominador para o cálculo de inúmeros indicadores, para o acompanhamento de políticas públicas, monitoramento. E gostaria de ressaltar também a importância da Comissão de Demografia da ANIPS, coordenada pela Bernadette Waldvogel, que, desde o ano passado, quando foi criada, teve a iniciativa de buscar o IBGE para solidificar essa parceria, né? E o que a gente vai estar apresentando aqui hoje vai ser o sistema de projeções e estimativas de população, que a gente está dando, assim, dando pontapé inicial, né? A gente fez umas 3 reuniões, né, Bernadette? Elaborou uma... Nós elaboramos em conjunto uma minuta de acordo de cooperação técnica, que é o que eu vou apresentar aqui em linhas gerais, esse acordo de cooperação técnica, que deverá, para os estados, né, secretarias de planejamento e estudos e pesquisas de cada estado que tiver interessado assinar em conjunto com o IBGE. E trabalhamos também um plano de trabalho com previsão para os próximos 5 anos. Então, essa será a apresentação. E, ao final, eu gostaria de escutar um pouco, né, que eu acho que o workshop é um pouco... A gente tem que ter a participação também de todos que estão aqui presentes. Vou ficar em pé. Melhor. Bom, primeiramente, eu vou fazer um histórico um pouquinho da experiência do IBGE com o tema projeções de população, né? Então, desde 1973, que o IBGE elabora as projeções populacionais para o Brasil pelo método das componentes demográficas, que é uma metodologia demográfica. A gente tem várias metodologias de estimar e projetar a população.
Mas, pelo método das componentes demográficas, que é uma metodologia que exige mais informações, né, mais detalhadas, para o Brasil, o IBGE elabora desde 1973. Nessa mesma década, o IBGE passa a divulgar também, nos anos terminados em 5, os totais populacionais para os estados e municípios por metodologia matemática, metodologia IBI, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. A partir de 1989, né, com a nova Constituição, o IBGE passa a ter que divulgar anualmente as estimativas das populações municipais e estaduais, e a metodologia utilizada continua sendo, para os estados e municípios, a metodologia IBI, que é o método de tendência, metodologia matemática. E, para o Brasil, continua elaborando pelo método das componentes demográficas. Em 1992, com a Lei 8.443, o IBGE é obrigado a publicar no Diário Oficial da União as estimativas das populações dos estados e municípios e, até outubro, enviar para o TCU para o cálculo do fator previdenciário municipal, as estimativas dos estados e municípios. E, assim, o IBGE vem procedendo até 2012, né? Sempre projeção da população pelo método das componentes para o Brasil e para os estados e municípios, metodologia de tendência de crescimento, até 2012. Só que, na década de 2000, existiam demandas, né, para projeções de população por sexo e idade para os estados, e até para municípios, né? E nós fizemos alguns estudos no IBGE, mas não chegamos a publicar. Tivemos algumas experiências com o apoio do UNFPA, né? Trabalhamos no final da década de 90, com 99 ou 2000, com a Codeplan, com a publicação das projeções populacionais para os estados da região centro-oeste, para o Distrito Federal, né? Tivemos uma experiência também com o IPARDES em 2000, 2001, também com a publicação. Tivemos um trabalho com o apoio do Fundo de População das Nações Unidas. Mas, assim, o IBGE divulgar a projeção para os estados pelo método das componentes, por sexo e idade, até 2012 nós não tínhamos essa divulgação. Em 2013, pela primeira vez, nós elaboramos essas projeções para o Estado, pelo método das componentes, né? A gente observou, durante a década de 2000, uma melhora na cobertura dos registros de nascimentos e óbitos, e fizemos um estudo. Não foi uma tarefa simples, e não é uma tarefa simples, fazer projeção para 27 unidades da federação, estimar os parâmetros das componentes da fecundidade, da mortalidade, da migração, nível e padrões para as 27 unidades da federação, né? E depois consolidar um Brasil, né, por soma. Consolidar um Brasil por soma que fosse coerente com o Brasil que a gente faz independente também, né? Então, com os resultados do censo 2010, após todo o tratamento dos dados do censo, em 2013 a gente conseguiu, pela primeira vez, divulgar essas projeções. Inclusive, tem o estande do IBGE ali no pátio, onde eu trouxe alguns volumes da publicação, né? Esse volume ele traz a metodologia que a gente utilizou, a descrição da metodologia, e um CD com os resultados. Este ano ainda, até outubro ou novembro, nós vamos divulgar uma publicação que vai analisar as tendências para os próximos anos de cada componente demográfica da projeção da população 2013, elaborada pelo IBGE. É um estudo que nós estamos fazendo e vamos divulgar até o final do ano, até outubro ou novembro. Então, como eu havia falado, vou apresentar aqui o Sistema de Projeções e Estimativas Populacionais, né, que é um projeto
em cooperação IBGE e ANIPES, por meio da Comissão de Demografia. Então, esse projeto ele tem como objetivo a elaboração das projeções das populações regionais, né, estaduais, em conjunto com institutos estaduais de planejamento, pesquisa e estatística. É importante frisar aqui que, para esse projeto, é importante que sejam os institutos estaduais. Tá? A exemplo do que hoje existe no IBGE, o sistema de contas regionais, que vem funcionando desde os anos 2000, começou em 2001 ou 2002, mas começou com alguns estados, 3 ou 4 estados, mas levou algum tempo até que quase a totalidade, se não a totalidade, dos estados brasileiros fazem parte desse sistema de contas regionais e produzem e divulgam o PIB regional em conjunto, né, o IBGE em conjunto com os estados. Então, como eu havia falado, essas reuniões que a gente realizou com a Comissão de Demografia da ANIPES, ano passado nós realizamos 1 ou 2, esse ano, em abril, nós fechamos a minuta do Acordo de Cooperação Técnica, que é o que vai balizar todo esse trabalho, né, que a gente pretende iniciar, talvez ainda esse ano. E ele foi já aprovado no Conselho Diretor do IBGE, esse acordo de cooperação técnica, que deverá ser assinado pelos interessados entre o IBGE e institutos estaduais de planejamento, pesquisa e estatística. Então, o acordo ele estabelece as condições de cooperação desse projeto, cooperação mútua entre os partícipes, para a elaboração das projeções, né, de população estadual. E também, mais à frente, né, o aprimoramento metodológico das estimativas das populações municipais. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho desse acordo, em linhas gerais. Eu trouxe cópia desse acordo, para quem, ao final, quiser dar uma olhada, levar e ler com mais calma. Então, a atribuição dos partícipes, né, do IBGE, da instituição interessada, e depois eu vou falar um pouquinho da atribuição em conjunto dos dois. O IBGE ele tem a função de coordenar e orientar os trabalhos de revisão metodológica e da incorporação de novos procedimentos para a elaboração das projeções das populações estaduais e o aprimoramento metodológico das estimativas das populações municipais, sempre em parceria com as instituições. Acompanhar os trabalhos para que os prazos sejam obedecidos, né, os prazos estabelecidos no plano de trabalho, e ajustar os resultados obtidos por UF, por unidade da federação, no processo de trabalho relativo às projeções de população estaduais. Esse ajuste diz respeito ao seguinte: provavelmente a gente não deve conseguir que as 27 unidades da federação participem desse projeto, né, porque é necessário que se tenha pessoal qualificado ou que nós qualifiquemos, tem uma previsão no plano de trabalho de realização de cursos. Então, inicialmente, vamos supor que hoje nós temos 7 estados que participam da Comissão de Demografia, e para as outras unidades da federação que não tiverem assinado o acordo de cooperação, o IBGE que terá que fazer. É claro que a Comissão de Demografia também pode ajudar e será muito bem-vindo, né? E, ao final, nós temos que ajustar, né, todas essas projeções estaduais para obtermos um Brasil. E é uma coisa que eu não falei antes, que eu vou ressaltar agora, a importância, né, desse trabalho em parceria na elaboração das projeções estaduais, porque nós que estamos lá no IBGE não conhecemos a realidade local, né, a realidade de cada estado. Então, quando a gente pensa nas hipóteses futuras que são necessárias para essa metodologia de projeção de população, estabelecer hipóteses futuras para cada componente demográfica, o conhecimento local é importante, essa discussão, e até dos estados que já fazem projeção, no caso de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná também, a troca com relação às metodologias utilizadas, novas técnicas,
a questão de análise, de avaliação dos registros, né, de nascimentos, de óbitos, até das informações que a gente obtém do censo demográfico também. Então, a atribuição dos institutos de planejamento, né, é participar da elaboração, efetivamente, das projeções de população, segundo as metodologias que serão definidas ao longo, né, da vigência do acordo, bem como a coleta de informações complementares, visando preservar a comparabilidade dos resultados obtidos. Na verdade, quando a gente pensou nesse sistema, a gente também buscar uma metodologia comum, né, para todos os estados, na elaboração das projeções. Então, a ideia é essa, nós vamos discutir metodologia para que, ao final, nós tenhamos uma única metodologia para realizar essas projeções para todos os estados brasileiros. Vai participar das discussões para o aprimoramento metodológico das estimativas das populações municipais, participar dos projetos de capacitação previstos no plano de trabalho, que é justamente para aqueles estados onde as pessoas não tenham pessoas capacitadas para realizar as projeções, a gente está prevendo no plano de trabalho a capacitação, né, com a participação da Comissão de Demografia, das pessoas que já têm experiência nessa área. E como atribuição tanto do IBGE, em conjunto com os institutos, discutir e avaliar as metodologias, discutir e avaliar os parâmetros e hipóteses que nortearão a elaboração das projeções, isso que eu falei agora, né? A gente discutir, analisar os parâmetros com base em informações que a gente tem e também pensar nas hipóteses para o futuro em conjunto, né, com cada estado. Isso acho que é a parte mais importante. E implementar as revisões da projeção da população, né? Que toda projeção, quando a gente tem resultados de um censo demográfico ou contagem, né, novas informações, normalmente a gente faz uma revisão, e quando a gente também verifica uma mudança de trajetória em alguma hipótese que a gente estabeleceu para alguma das componentes, né? A gente também pode fazer uma revisão da projeção baseada em uma mudança na trajetória daquilo que a gente tinha previsto antes e que houve uma mudança muito radical que interfira nas populações estimadas. Discutir as orientações voltadas para o aprimoramento das estimativas das populações municipais, discutir e avaliar possíveis mudanças ou adaptações no plano de trabalho previsto, né? Nós montamos um plano de trabalho em conjunto, foi um plano de trabalho assim, semestral, né, com as atividades previstas para cada semestre, a partir agora do segundo semestre de 2014, mas a gente pode rever, né, ao longo do que a gente vai trabalhando, a gente pode rever esse plano de trabalho, adaptar, né, propor novas atividades, datas, e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à implantação do plano de trabalho. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Então, no acordo de cooperação técnica, ele prevê a criação de um comitê, né? Comitê Técnico do Sistema de Projeções Estimativas Populacionais, que já foi instituído por resolução do Conselho Diretor do IBGE, né, e cuja formação são os membros da atual Comissão de Demografia da ANIPES, que são 7 estados, e designados, esses membros são designados, vão ser designados ainda, que a portaria ainda não foi instituída, por portaria da presidência do IBGE. Então, os participantes são os membros e técnicos do IBGE, da gerência da demografia, né? E outras instituições de planejamento e pesquisa, outros IPEs, poderão participar desse comitê, né, a partir de decisão do próprio comitê. Após a constituição desse comitê, se outras instituições vierem a assinar o acordo e quiserem participar do comitê,
comitê decidirá a participação desses institutos. E as atribuições do comitê técnico, né, é acompanhar, quer dizer, esses 7 estados que hoje fazem parte da Comissão de Demografia, mais os técnicos designados do IBGE. Né? Eles vão acompanhar a aplicação efetiva das metodologias decididas no âmbito do sistema, do acordo, tomar a iniciativa para o aperfeiçoamento de pontos específicos das referidas metodologias, elaborar o plano de trabalho, né, previsto no acordo, estabelecer as normas para as atividades propostas nesse plano, identificar as equipes dos IPs, né, dos Institutos Estaduais de Planejamento, que não têm quadro técnico qualificado na área de projeções e estimativas de população, é um trabalho também que vai ser feito no âmbito do comitê, e planejar e participar do treinamento e capacitação das equipes desses estados, né, que necessitarem desse treinamento. Eu destaquei aqui alguns aspectos importantes do acordo de cooperação técnica. Eu vou falar um pouquinho, não vou detalhar muito, porque são coisas muito formais, né? Então, depois, ao final, a gente distribui o acordo para quem tiver interesse ler com mais calma. Então, um aspecto que é o sigilo das informações, isso é de praxe, todos os acordos e termos de cooperação, convênios que o IBGE faz, tem essa cláusula, que é o sigilo das informações, que diz respeito à identificação do informante, já que o IBGE trabalha com informações estatísticas que existem leis que determinam esse sigilo. A confidencialidade, que diz respeito à divulgação, quando a gente manipula dados que ainda não estão prontos para divulgação, e, com certeza, nesse trabalho em conjunto, nós e as instituições, nós vamos precisar manusear esses dados, por exemplo, na contagem de 2016, na época de análise da contagem, a gente vai precisar mexer nesses dados antes que eles estejam criticados ou prontos para divulgação. Então, existe essa cláusula de confidencialidade, que todas as pessoas envolvidas no trabalho se comprometerão a não passar esses dados adiante antes que o IBGE divulgue. Quer dizer, a divulgação tem que ser em conjunto com o IBGE. Tá? Dos gestores técnicos, né, do sistema, pelo IBGE, o gestor técnico é o coordenador da coordenação de população e indicadores sociais, e pela instituição partícipe será indicado pela própria instituição. E esses gestores podem ser mudados, podem ter novos gestores mediante informação ao comitê. Da divulgação dos dados também. Essa divulgação, quando esse trabalho estiver pronto, né, no plano de trabalho, a gente prevê até 2018, se eu não me engano, a última etapa é justamente a publicação, a divulgação da revisão 2018 das projeções dos estados. E o que prevê essa cláusula é que a divulgação seja feita em conjunto IBGE e os institutos, né? Participação nos resultados do trabalho são os créditos, né? Todas as pessoas envolvidas no trabalho serão devidamente dados créditos na divulgação. Pessoal envolvido no projeto é uma cláusula que fala sobre vínculo empregatício, né? Então, as pessoas ficarão vinculadas às suas instituições, não cabendo para outra instituição nenhum ônus, né, com relação ao pessoal envolvido, mesmo que sejam pessoas contratadas. Enfim, é bom ler, né, que essas questões meio formais. Assim, Recursos financeiros também.
por parte do IBGE, todas as visitas técnicas dos técnicos do IBGE nas instituições serão custeadas pelo IBGE, assim como o contrário. Os estados arcarão com as despesas relativas às visitas dos técnicos ao IBGE ou nas reuniões, enfim. A vigência do acordo ele tem a duração de 5 anos, esse acordo, né, podendo ser prorrogado ao final. E rescisão e denúncia, a qualquer momento, o acordo pode ser rescindido, desde que sejam preservados os trabalhos realizados até o momento da rescisão, ou denunciado por qualquer não cumprimento de alguma cláusula prevista no acordo. Tá? Essa parte final é bom ler, porque fica meio complicado da gente... E agora, falar um pouquinho do plano de trabalho que nós elaboramos em conjunto com a Comissão de Demografia, né, para os próximos 5 anos. Isso contando assim, com a realização da contagem em 2016. A gente está contando, né, com a realização e a gente prevê atividades relacionadas. Então, em agosto de 2014, essa reunião aqui, né, do CISPEP, esse workshop, e uma reunião que vai ter na sexta-feira da Comissão de Demografia, já para a gente delinear para esse semestre as atividades. Segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015, o nivelamento do conhecimento demográfico, né, noções básicas de demografia, justamente a capacitação do pessoal que estará envolvido. A ideia aqui, vou parar um pouquinho essa parte do plano de trabalho, a ideia em apresentar o acordo de cooperação técnica é um pouco chamar os institutos de pesquisa a se integrarem nesse projeto, né? Porque hoje nós temos os 7 que fazem parte. Então, se tiver representantes aqui de outros estados que queiram dar uma lida no acordo, que tenham interesse em trabalhar em conjunto para a elaboração dessas projeções, isso é importante tanto para o IBGE, como eu já falei, quanto, acho que, para o Estado também. Então, é um pouco mostrar e sensibilizar para que nós consigamos que mais estados façam parte do sistema, né? Então, para esse segundo semestre, primeiro semestre de 2015, tem previsto dependendo de quantos estados e o pessoal envolvido, o nivelamento de conhecimentos com o curso de noções básicas de demografia e um curso de projeções estimativas de população. A gente não tem ainda definido a duração do curso, onde vai ser. A gente precisa ter, primeiro, uma ideia de quem vai estar integrado ao projeto, né? Segundo semestre de 2015, uma vez realizado o curso, né, a aplicação dos conhecimentos aprendidos nesse curso de capacitação, tendo como base a projeção 2013 que o IBGE divulgou, publicada pelo IBGE. Então, é meio que tentar, não é reproduzir, mas tentar calcular os parâmetros, né, das componentes demográficas com base no que foi aprendido no curso. Estimar o padrão e os níveis para o seu estado, né? Cada um vai fazer esse trabalho calculando os parâmetros para o seu estado. No primeiro semestre de 2016, tem a previsão de a segunda reunião do CISPEP de 3 dias, onde a atividade prevista para todos os partícipes é a avaliação dos parâmetros da projeção 2013, quer dizer, cada estado já vai ter calculado, com base no que ele aprendeu, os seus parâmetros, e vai comparar e avaliar a projeção que o IBGE fez, né, discussão e apresentação de cada estado. E a apresentação, por parte do IBGE, da conciliação censitária utilizada pelo IBGE para a definição da população base utilizada na projeção. Ano passado, acho que no encontro da ANIPES, eu falei um pouquinho, chegou a ser uma apresentação da conciliação. No segundo semestre de 2016, na terceira reunião do CISPEP, atividade prevista para todos os partícipes, né, no pré-evento do 20º Encontro Anual da ANIPES, que vai ser a apresentação das metodologias de estimativa da população municipal utilizada pelos participantes e pelo IBGE.
Aqui serão apresentados pelos estados que hoje realizam e fazem projeção, estimativas municipais, que apresentem as suas metodologias, é o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul, não sei se o IPARDES faz, para município, e o IBGE também apresentar a metodologia que ele hoje utiliza para estimar essas populações municipais anuais. Em 2016, a gente tem previsto a realização da contagem populacional e, no primeiro semestre de 2017, na 4ª reunião do CISPEP, prevista para 5 dias, a avaliação dos resultados da contagem populacional, né? E aí a gente já pode começar a rever, né, com base nos novos resultados da contagem, os parâmetros e as hipóteses das componentes demográficas para a próxima revisão da projeção. Tá? E a definição da população base com vista à revisão. A população base, o que acontece? Nessa revisão 2013, eu não sei se todo mundo tem conhecimento, nós fizemos um procedimento que foi a conciliação demográfica, onde a gente ajustou a população de partida, né? O IBGE também nunca tinha feito um ajuste na população de partida do Brasil, da projeção do Brasil por componentes. E a gente fez um ajuste baseado no estudo de conciliação, conciliando os censos de 91, 2000, 2010, chegando a uma população ajustada para o ano de 2000, que foi a população de partida para o Brasil e para os estados. Então, em conjunto com os estados, a gente também vai avaliar também essa conciliação e pensar também nessa definição da população base de partida para a nova revisão, né? No primeiro semestre, isso durante todo o primeiro semestre de 2017, provavelmente durante todo o ano de 2017, que isso não é uma tarefa muito simples, né? Primeiro semestre de 2018 é a consolidação dos parâmetros e das hipóteses para a revisão da projeção, e em agosto de 2018 a divulgação da projeção, da revisão, né, da projeção da população para o Brasil e para os estados. Então, esse é o plano de trabalho que a gente, assim, ele está muito preliminar, né, Bernadette, assim, porque a gente está começando agora, está engateando ainda, né? E, provavelmente, acho que no decorrer dos trabalhos, pode ser que a gente venha, mude e redefina alguns pontos do plano de trabalho. Eu acho que acabou. Então, a apresentação foi um pouco mostrar, em linhas gerais, o acordo, chamar um pouco, sensibilizar os representantes dos estados que ainda não fazem parte a buscar, junto aos secretários, assinar o acordo com o IBGE e escutar um pouco, né, de vocês. Quer falar um pouquinho, Bernadette? Eu acho que o workshop a gente tem que ser participativo, dividir um pouquinho, né? Obrigada. Acho que eu vou lá. Acho que a gente podia sentar, né? E conversar junto. Eu só queria dizer que essa apresentação hoje, né, esse workshop, ele é uma primeira vitória, né, e uma primeira grande conquista que a gente vem procurando, né, no começo, né, o primeiro semestre do ano passado, foi instituída a Comissão de Demografia para responder, para tentar encontrar um caminho dessa demanda que é muito grande de todos os estados para participar com o IBGE da elaboração das projeções. Cada estado do Brasil está no momento desse processo, né, de projeção. Alguns estados estão mais avançados, outros nem tanto, mas essa vontade, esse desejo de participar do IBGE, com o IBGE, da elaboração das projeções, para a gente se sentir refletido, né, se sentir participante,
é algo que vem de muito tempo. Eu encontrei a Marisa aqui, a gente vem trabalhando, né? Essa é uma demanda lá de trás, e que a gente tentou várias vezes, e sempre alguma coisa fazia empacar e a gente não conseguia desenvolver. E agora a gente encontrou um momento mais propício em que o IBGE realmente abriu as portas, né? E a Vasmalha teve um papel importante, né? Numa reunião que ela chamou o Maurílio, eu estava presente, e que a gente então deu esse start, né? nesse processo, e realmente a gente fez a Comissão de Demografia, que somos 7 estados, né, da federação, nos reunimos, né, essas várias vezes aí com o IBGE e elaboramos esse termo de cooperação para realmente começar a dar partida, porque o mais importante é a gente ter uma projeção que seja pactuada com os estados, quer dizer, para que, quando o IBGE até agora soltava sozinho, né, divulgava essas projeções sozinho, que é um trabalho solitário e difícil, né, porque você tem que pensar em hipóteses de cada estado, e o estado que estava lá, né, no seu espaço, quando recebia o resultado do IBGE, não sabia nem como explicar, como os jornalistas procuravam, você ficava, né, sem saber, sem poder ter um comprometimento com aquele dado, né? Então, é uma demanda nossa e a gente acho que encontramos o caminho para fazer isso, de sentar com o IBGE e trabalhar nessas hipóteses e pactuar esse resultado, que é tão importante para todos nós. Então, a Comissão de Demografia já faz parte até do Comitê Técnico, que foi uma decisão que a gente também tomou, né, uma vez que a ANIPES deu toda essa força, né, para a gente ter na comissão. Então, ela vai começar com os participantes da comissão e o IBGE, claro, mas ele está aberto para depois, no decorrer do processo, outros estados também entrarem. Agora, o mais importante de tudo é que os estados que não fazem parte da comissão passem a fazer parte e assinem esse processo. Nós também vamos ter que assinar, né? Todos os 7 estados teremos que assinar esse termo de cooperação, até para que os dirigentes de cada instituição se comprometam, né, com esse trabalho, e os outros estados também façam parte, mesmo que não tenham pessoal ainda qualificado, né, para realizar projeções, mas já comecem a participar. A ideia é ter esses cursos, né, de nivelamento, para que todos possam ter parto de um ponto, né, mais ou menos, não igual, porque é muito diferente, mas que todos possam participar dessas discussões. Então, a gente pensou nesse workshop como um primeiro ponto do plano de trabalho, apesar de não estar assinado ainda, mas a gente achou e fizemos essa demanda para a coordenação do encontro da ANIPES, e teve esse espaço importante do workshop, que é realmente para fazer um chamamento para todos os estados para assinarem esse termo de cooperação. A ideia é que, talvez, o Maurílio depois possa enviar para todos os dirigentes, né, essa minuta de termo, e depois a gente possa realmente todos assinarem e a gente começar os trabalhos. Mas é o corpo técnico que vai tocar, então a gente achou importante. Eu só queria dizer que o CISPEP ele tem um objetivo muito específico, que é projeção dos estados pelo método dos componentes e discutir possíveis aprimoramentos na metodologia de projeção dos municípios. O IBGE tem um compromisso, né, legal, existe uma lei que obriga a fazer as projeções e ter uma data certa para
publicado de todos os municípios. Então, mudar a metodologia significa um trabalho árduo e grande. Então, a ideia inicial desse acordo é a gente pactuar, desenvolver em conjunto as projeções estaduais e discutir a metodologia das projeções municipais que o IBGE, por obrigação, tem que fazer para o total dos municípios. Ele não precisa abrir por idade e sexo. Então, a ideia é essa. Agora, isso não esgota as demandas e as necessidades da comissão técnica e de todos os estados, que a gente precisa de população por município, por idade e sexo, precisa população regional. O Distrito Federal, que não é que é um estado, mas que não tem município, mas tem distritos, quer dizer, você tem uma série de demandas que a gente precisa pensar em outras alternativas e outras discussões, projeção por domicílio, projeção urbana e rural, quer dizer, tem uma série de outras necessidades dos estados que o CISPEP não dá conta e também não é o objetivo dele responder. Mas isso significa que a Comissão de Demografia continua tendo outras demandas, e a gente pode pensar, com a ANIPES, né, que agrega todos os estados, como a gente pode melhorar, né, fazer outros cursos, fazer... Então, eu só queria dizer que assim, o CISPEP tem um objetivo muito específico que responde diretamente essa necessidade dos estados e a necessidade do IBGE. Isso não esgota outras demandas que possam existir. Mas, pouco isso. Como a Leila falou, a gente, né, na Comissão de Demografia, nós fizemos um plano de trabalho muito sintético, só porque, para a gente poder assinar o termo de cooperação, tem que ter um plano de trabalho agregado. Não dá para fazer um termo de cooperação sem um plano de trabalho. Mas esse plano de trabalho certamente vai ser alterado e, né, a gente vai ter que trabalhar e, no processo, a gente vai redefinindo quais são as atividades que a gente tem que desenvolver. Mas a gente se sente muito feliz de estar aqui nesse workshop e poder ver que essa demanda, né, essa vontade que a gente tinha está se concretizando. Obrigada. O Estado do Rio vem... Se quiser a plateia interagir com vocês, fazer perguntas, tem duas secretárias para fazer perguntas. Ok? Alguém vai fazer alguma colocação? Eu, de novo, né, aquela coisa assim, insistir na mesma tecla, né? Tanto o Rio como São Paulo, Bernadette, representante de São Paulo, sabe bem o peso da cidade de São Paulo, as dificuldades que a gente lida, a mesma coisa no Rio. A diferença séria que está acontecendo isso é que a SEAD ela é um órgão histórico, funciona há muito tempo muito bem, auxilia o IBGE dentro do que é possível, né? Nós, do IPP, auxiliamos o IBGE muito, apesar de ser municipal. A gente, toda a parte de aglomerados normais, detalhes mesmo da questão cartográfica, a gente apoia o IBGE. E o que acontece? O Estado do Rio, hoje, passa por um processo, vamos dizer assim, de enfraquecimento da instituição estadual, que foi a Fundação CID, que teve um corpo, eu, inclusive, durante algum tempo, atuei na Fundação CID. Então, o que acontece? O CEPERJ incorporou isso. Sendo bem objetivo, eu proponho, se for possível, que, pelo menos, o Rio e São Paulo carreguem um representante da capital para esse tipo de encontro, até porque o peso da capital, tanto no Rio como em São Paulo, é 1/3, né? São Paulo também? É 1/3. Então, 1/3 é muito importante que esse 1/3 saia
é 1/4 no Rio é mais do que, é entre meio e 1/3. Então, acho que seria importante, se for possível, a inclusão dessas duas capitais, porque a SEAD dá conta, né? Ela dá conta da coisa. São Paulo, o município de São Paulo fica até meio perdido, né? Porque é o contrário do nosso, né? Enquanto no Rio a gente tem que correr atrás, porque a CID foi enfraquecida, São Paulo, cidade, se enfraquece porque a SEAD é tão forte que ela, né, quase que... Né, os tentáculos da SEAD são muito fortes, muito pesados. Então, acho que a lógica é essa. Eu imagino que o Rio não deva estar nesses 7, né? Eu posso... Então, ó, bom, primeiro, quais são os 7? Né? A comissão é formada pelo Rio Grande do Sul, né, a FE, o IPADES, no Paraná, o SEAD, em São Paulo, a São João Pinheiro, em Minas, a CEI, na Bahia, o CEPLAND, em Alagoas, e a CODEPLAN, no Distrito Federal. Então, esses são 7 estados que compõem a Comissão de Demografia, junto com o IBGE. Essa discussão de quem participaria desse sistema de projeção, a gente discutiu bastante, e há exemplo, né, há semelhança do que as contas regionais, da forma como ela é composta, é uma atribuição do Estado. Então, e como o objetivo, né, que eu tentei falar um pouco, assim, é pactuar as projeções estaduais, porque as municipais, por enquanto, a gente só vai discutir o aprimoramento da metodologia. Então, como as projeções estaduais, então, fariam parte desse sistema os estados, os institutos de pesquisa e estatística dos estados. Agora, por isso que eu falei, isso não resolve, não responde todas as demandas que a gente tem, né? Todos nós, no dia a dia do trabalho, tem necessidades. Lá em São Paulo, você falou do SEAD, mas a gente tem uma parceria grande com o município de São Paulo para realizar também projeções estimativas de áreas menores, né? O município de São Paulo tem 11 milhões. Não dá para tratar como se fosse uma área só. A gente trabalha com 96 distritos da capital. E a gente tem uma tradição de fazer já as projeções por distrito, mas, às vezes, o distrito não responde às necessidades. Tem distritos muito grandes, você tem que fazer área menor. Então, a gente se associa à prefeitura e, né, ao grupo da prefeitura para fazer outras projeções. E discute, né, outras metodologias. Então, eu acho que as demandas por projeções elas são enormes. E, cada vez, a gente precisa mais, porque, cada vez, o espaço não dá para ser... A não ser um município pequeno, mas os municípios maiores, o dado municipal fica uma média muito grande. Então, a gente tem que... Né, por isso que a gente lá discutiu bastante, né, na comissão, e a Comissão de Demografia, independente ou paralelo a esse trabalho com o IBGE, ela continua tendo outras demandas que a gente vai tentar, na medida do possível, resolver, fazendo cursos durante a NIPES, fazendo reuniões extraordinárias, né? Mas, assim, o sistema de... Né, acho que a Leila pode completar. Não, eu acho assim, é uma coisa de cada vez, né? A gente assim já deu um passo enorme com a iniciação desse sistema, o SISPEP, que, como a Bernadette falou, no papel ele já existe desde 2000, final de 90, 2000, tem muita coisa escrita que não era SISPEP, era CIPROGE, lembra? E que realmente a gente não conseguiu alavancar. Então, agora, assim, eu acho que a gente já deu um passo imenso
em um ano, que foi a criação da comissão foi em março de 2013, quer dizer, em um ano e pouquinho, olha o passo que a gente deu. A gente já conseguiu, eu acho, uma vitória. Então, assim, acho que é uma coisa de cada vez. Assim, o objetivo principal, como a Bernadette falou, do sistema, são o produto principal e final é a projeção de população para os estados. Mas isso não impede que nós discutamos também nos trabalhos as metodologias utilizadas para as estimativas municipais. O IBGE tem realmente esse compromisso, né, legal, que acaba amarrando. Nós ficamos um pouco amarrados com essa questão das estimativas municipais, né? A demanda por estimativa municipal por sexo e idade é grande. Nós, no IBGE, também, todos os dias a gente recebe demanda. Mas a gente... Outra coisa, a compatibilização dessas estimativas, né? Se a gente pegar a série de estimativas municipais que o IBGE envia ao TCU, é uma loucura, né? Porque tem estimativa, tem dado de contagem de censo, você tem dado do ano que teve a revisão da projeção do Brasil e das UFs, né? Do AIBI. Quer dizer, ela não tem uma tendência razoável. Quer dizer, você não consegue construir uma série de indicadores municipais com as populações que hoje estão divulgadas e a gente envia para o TCU. É uma loucura. Então, é uma coisa também que a gente vem brigando no IBGE para divulgar uma série compatibilizada, com base na última revisão da projeção, para que as pessoas tenham acesso a uma série histórica, né, das estimativas municipais. Mas isso tudo a gente tem que fazer com muito cuidado, porque os municípios eles recebem os repasses com base na população. Então, a gente tem consultado a Procuradoria do IBGE no sentido de que, se a gente divulgar essa revisão, essa série compatibilizada, quais as implicações? Os municípios podem vir a reclamar, podem entrar na justiça, porque eles entram mesmo, não tem jeito. A cada ano a gente recebe muitas reclamações, ações judiciais, porque a gente não consegue, para 5.570 municípios, nem todos, aliás, a maioria dos municípios não crescem, né? Os pequenos, inclusive, têm um crescimento muito pequeno, quando não decrescem, né? A população decresce. Então, fica difícil, mas, na verdade, ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder. Então, se ele perde... A população cai de faixa, porque as faixas do FPM, né, são aquelas faixas discretas, onde você perde um habitante, você cai de faixa, você perde não sei quantos milhões. Então, já tem um projeto de lei do Senado que propõe a mudança dessas faixas para faixas contínuas, né? Está caminhando, não sei quando é que vai ser aprovado, mas isso vai melhorar muito, porque aí se o município perde um habitante, ele só vai receber um AVO, a participação daquele habitante no total, no montante daquela faixa. Não vai cair de faixa, digamos assim, né? E, assim, esse projeto está tramitando, já tem vários, teve parecer já da Comissão de Desenvolvimento Regional, teve outro parecer agora que a gente recebeu, já fez nós fizemos as nossas considerações. E, assim, mas nós temos esse calo, né, que a gente está tentando resolver. Isso não está assim, não está parado no IBGE, não. A gente está tentando ver, junto à Procuradoria, a presidência também entende que nós devemos, sim, ter uma série compatibilizada de projeções, de estimativas municipais. Agora, com relação à metodologia que nós utilizamos, que é a metodologia matemática, de tendência de crescimento, a gente também entende que essa metodologia nós utilizamos para todos os 5.570, mas é claro que a gente sabe que tem municípios que têm informações e que a gente consegue fazer, calcular, projetar estimativas com melhor qualidade, com informações que a gente tem, como São Paulo, os estados do Sul, até, de repente, Brasília. Mas a gente tem que fazer isso devagar também, né? A gente tem...
E, assim, voltando, acho que esse passo que a gente deu agora foi assim muito grande e muito importante para o IBGE, muito importante mesmo. A gente vai abrir para, né, para perguntas, mas só assim completando isso que a Leila falou, dessa série histórica que não é compatível, né, porque a cada censo a população muda e os dados intercensitários eles ficam, né, está subindo, às vezes tem um degrau, está descendo, tem uma subida. Então, até essa organização, essa reestimação dos dados municipais pode até ser feito com a comissão, o IBGE junto com a comissão, e, de repente, a ANIPES assume o dado, né, que é a Comissão de Demografia com o IBGE. Se o IBGE tem problemas legais, porque o município que mudou um pouquinho e ganhou menos, ele vai entrar mesmo. Talvez a gente possa, né, nessas discussões, tendo esse tema de cooperação, quer dizer, os estados que sofrem isso, estando juntos, a gente pode pensar numa alternativa até da ANIPES assumir, né? Então, é da comissão com o IBGE, quer dizer, é uma possibilidade que a gente pode trabalhar e daí todos fazem parte disso, né? O sistema de projeção que é bem específico. Mas a gente gostaria de ouvir, né?